Olá! Hoje a gente vai mergulhar na ideia central de um livro chamado Fator Melquisedeque. E ele já começa com uma história impressionante, que conecta uma praga na Grécia Antiga com um acontecimento 6 séculos depois. O autor abre o livro com esse versículo, sabe? A ideia de que existe uma busca pelo eterno dentro de nós. E essa ideia é a chave para uma história que começa num lugar bem inesperado, a Atenas da Antiguidade. Então vamos lá. A história, como o autor nos conta, começa lá no século 6 a.C. A cidade de Atenas está passando por um momento terrível, uma praga misteriosa e mortal. O povo já tinha feito de tudo, sacrifícios para todos os deuses que conheciam, mas nada funcionava. Desesperados, eles foram consultar o famoso oráculo de Pítia, que disse que a cidade estava sob uma maldição de um deus que eles ofenderam no passado. Só tinha um problema. O oráculo não sabia dizer o nome desse deus. A solução que ele deu foi, assim, bem enigmática. Eles precisavam chamar um sábio da ilha de Creta, um homem chamado Epimênides. Aparentemente, só ele saberia como salvar a cidade. E quando Epimênides finalmente chega, ele vê aquela cidade cheia de ídolos e estátuas. Mas a solução que ele propõe, bom, era algo que ninguém esperava. Totalmente radical. Ele junta todo mundo, os líderes da cidade, pedreiros e um rebanho de ovelhas famintas. E ali, ele explica um plano baseado em algumas ideias sobre o divino que eram completamente novas para os atenienses. A lógica por trás disso é genial, olha só. Ele partiu do princípio de que um Deus poderoso bastante para acabar com a praga também seria misericordioso bastante para responder a um apelo sincero de quem admite que não conhece. E então, uma coisa extraordinária acontece. Para surpresa de todo mundo, várias daquelas ovelhas famintas, em vez de correr para comer a grama, simplesmente se deitam. Era o sinal que eles estavam esperando. O tal Deus desconhecido tinha respondido. Ok, o sinal foi dado. Mas e agora? Como eles poderiam honrar essa divindade sem nem saber o nome dela, sem correr o risco de ofender de novo? E aqui que está o pulo do gato do plano dele. Já que o Deus respondeu à honestidade deles, à admissão de que não o conheciam, eles não deviam fingir que sabiam o nome. Então, em cada local onde uma ovelha se deitou, eles construíram um altar, e na lateral de cada um gravaram essas palavras simples em grego: a um Deus desconhecido, reconhecendo o mistério. E depois que os sacrifícios foram feitos nesses novos altares, a praga simplesmente foi embora. A cidade foi salva, e por um tempo, a história de Epimênides e do Deus desconhecido virou uma lenda. Mas a história desses altares não termina aí, não. Muito pelo contrário. Agora a gente vai dar um salto de quase 600 anos no tempo. 600 anos é muito tempo. A maioria daqueles altares já tinha virado ruína, mas pelo menos um foi preservado. E é nesse cenário que um viajante com uma mensagem bem diferente chega nas ruas de Atenas. Esse viajante era o apóstolo Paulo. E segundo o livro de Atos na Bíblia, ele andava pela cidade e ficava angustiado com a quantidade de ídolos. Até que, no meio de tantos, um altar específico chama a atenção dele. E quando ele é convidado para falar com os filósofos da cidade, adivinha onde? Exatamente, na colina de Marte, o mesmo lugar onde as ovelhas se deitaram séculos antes. E ele começa o discurso dele usando justamente aquele altar como ponto de partida. E de acordo com o autor do livro, isso não foi uma coincidência. Paulo não só conhecia a história por trás daquele altar, como também chegou a citar os poemas do próprio Epimênides em suas cartas, e até chamou ele de profeta. Pois é, e toda essa conexão histórica incrível é o que o autor Don Richardson usa para ilustrar a tese principal do livro dele. Ele chama isso de Fator Melquisedeque. A ideia, basicamente, é que Deus teria deixado em todas as culturas do mundo um tipo de testemunho, uma pista, um ponto de contato, que prepara o terreno para uma revelação mais clara. Richardson contrasta esse fator Melquisedeque, que seria essa revelação mais geral e intuitiva, com o que ele chama de fator Abraão, que seria a revelação direta e específica que a gente encontra nas escrituras judaico-cristãs. É como se um fosse um eco distante e o outro a voz falando claramente. Então, a grande sacada do livro é essa. A história do altar em Atenas não é só uma curiosidade histórica. Para Richardson, é o exemplo perfeito de uma ponte cultural, que foi construída séculos antes de ser usada para conectar a busca daquelas pessoas com uma revelação que ainda estava por vir.
Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem instigante, não é? Quantos outros pontos de contato, quantas outras pontes como essa, será que não estão por aí, escondidas nas mais diversas culturas e histórias do nosso mundo, só esperando para serem descobertas?